Olá, graça e paz. Deixa eu ler com você o que está em Efésios, capítulo 1, versículo 20, falando de Jesus, diz: o qual exerceu ele em Cristo, falando do poder de Deus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então agora vamos falar mais especificamente sobre a igreja de Jesus Cristo, que neste texto é declarado sobre ela, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então vamos juntos lançar fundamentos? A igreja de Jesus Cristo. Esse termo igreja, com o passar do tempo, ele foi assumindo alguns significados distantes do significado original que esse texto tinha quando Jesus falou sobre ele. Então, muitas vezes, as pessoas associam o termo igreja ao lugar físico onde as pessoas elas se reúnem para realizarem, então, as suas reuniões, os seus cultos. É muito comum a gente falar igreja e pensar na igreja, naquele local, naquele espaço físico onde as reuniões, então, elas acontecem. Para muitos também, o termo igreja tornou-se sinônimo de religião. Quando se fala de igreja, se fala de religião. Quando se fala de igreja, então, se fala sobre seita. Seja um ou seja o outro conceito que nós falamos, eles estão errados, né? São equivocados, eles não refletem o que a palavra de Deus, o que as escrituras sagradas, então, elas apresentam no que diz respeito à definição de igreja. E para a gente entender um pouquinho sobre a definição de igreja, então, faz-se necessário a gente fazer menção da palavra grega que, traduzida para nós, veio a ser, então, igreja. A palavra grega utilizada para igreja é eclésia ou eclesia, dependendo aí de quem vai falar. Mas essa palavra ela foi escolhida quando uma tradução do Antigo Testamento foi feita para o grego. Há uma tradução que foi feita na época em que os gregos eles dominavam praticamente o mundo inteiro. E lá na cidade de Alexandria, uma das políticas de dominação dos gregos eram traduzir os livros religiosos dos povos que eles dominavam para a sua própria língua. E o livro importante, o mais importante dos judeus, era o próprio Antigo Testamento nosso, né, que era a Bíblia Sagrada deles. Então, eles trabalharam para traduzir do hebraico, que era a língua original em que esse livro foi escrito, né, para o grego. Essa tradução recebeu o nome de Septuaginta, porque 70 anciãos judeus estiveram envolvidos lá na cidade de Alexandria para fazer essa tradução. A palavra que era utilizada no hebraico, a palavra kahal, você tem lá em Deuteronômio 31:30, Deuteronômio 32, versículos 1, Josué 8:35, Juízes 21:8. Então, alguns textos que, quando traduzidos para o grego de kahal, eles vieram para eclésia ou eclesia. E o que era esse kahal? Era quando os judeus eles eram chamados lá no deserto, principalmente por Moisés, quando eles eram convocados para uma assembleia, para que alguma coisa fosse falada, para que alguma decisão fosse tomada. Então, ele designava uma Assembleia Geral do povo quando eles estavam lá no deserto, uma reunião geralmente chamada por Moisés. Nunca foi usada pelos judeus, a não ser essa palavra, nunca foi usada pelos judeus, a não ser
exatamente em momentos de convocação ou de assembleia. A palavra eclesia grega, ela é formada por dois radicais gregos. Ek, que significa para fora, e klesia, que significa chamados. Chamados para fora. No texto bíblico aqui no Novo Testamento, então, a palavra igreja aparece por diversas vezes sendo utilizada como referência de agrupamento de cristãos e não de edificação ou de templos. Então, quando se fala do termo eclesia, se fala das pessoas que se reúnem para um propósito. Inclusive para os gregos também tinha esse mesmo significado. Eles eram convocados para uma assembleia em que alguma coisa precisava ser ordenada, organizada, decidida. Então a palavra no seu contexto, vamos dizer assim, a palavra no seu significado, ela traz a ideia de reunião de pessoas. Então quando falamos de igreja, estamos falando da reunião das pessoas e não do local onde estas pessoas elas se reúnem. Então, por significado etimológico e também pelo contexto em que esta palavra ela é aplicada, em que ela está, a gente conclui que a igreja se refere então às pessoas. Pessoas que se reúnem em um mesmo lugar porque elas professam a mesma fé. Elas têm um propósito, elas têm um objetivo em comum, elas se movimentam em um só coração, estão reunidas no mesmo lugar. Esta reunião das pessoas, esta reunião se constitui então no que a gente chama de igreja. Pessoas que foram chamadas para fora do mundo e passam a pertencer a Deus. Lembra? Eclésia, chamados para fora. Como essa palavra se aplicaria então aos cristãos? Chamados para fora do mundo. Fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Fomos chamados então do lugar onde estávamos para que pertencêssemos a partir de então exclusivamente ao Senhor. A igreja é a reunião de todos aqueles que nasceram de Deus, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, independente do local que eles se reúnem, seja em um templo físico, seja em uma casa, seja numa praça, se os salvos ali estão reunidos, se os nascidos de novo estão ali reunidos, se os que professam a fé em Jesus Cristo estão ali reunidos, ali então está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja, tanto do ponto de vista etimológico como do contexto da palavra, se trata de pessoas e não de lugar. O que caracteriza então a igreja não é o espaço físico em que as pessoas se reúnem, sim a comunhão das pessoas, independente do lugar onde elas estejam. Então é a comunhão que caracteriza a igreja. A igreja é um organismo vivo, a gente vai falar mais sobre isso depois, né? A igreja ela é espiritual, ela está no mundo físico por meio daqueles que são salvos em Cristo Jesus, mas ela é um organismo divino, né? Ela, como a gente leu em Efésios, ela é corpo de Cristo, né? Ela é extensão de Jesus Cristo, ela é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então, não estaria resumida a um templo físico, a um local específico. Então, eclesia, chamados para fora do mundo, para pertencerem a Deus, a reunião dos salvos em Cristo Jesus, daqueles que nasceram de novo. Então, não existem, do ponto de vista do conceito de igreja, não existem muitas igrejas, só existe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Claro que não daria no mundo todo para reunir a igreja toda, né? Essa igreja ela vai se reunir em grupos menores, e são esses grupos que nós chamamos de igrejas locais. Num determinado local, todos aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo se reúnem. Então aquela é uma igreja local, a igreja daquela localidade. Mas não existem muitas igrejas, existe a igreja do Senhor Jesus, que é o conjunto de todos os que são salvos em Cristo. E esta igreja, ela se reunindo em partes menores, que nós chamamos de igreja local. Qual é o fundamento, então, desta igreja? Mateus capítulo 16, nos versículos 13 a 19, diz assim:
E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei, e diz assim, a minha igreja. Por isso que a igreja é do Senhor Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra será desligado então nos céus. A igreja tem por fundamento a própria pessoa de Jesus Cristo. A igreja tem por fundamento a revelação da pessoa de Jesus. Quando no texto diz assim, Pedro, tu és pedra. Essa palavra pedra associada à pessoa de Pedro, no grego é Petros, que significa uma pedrinha, um pedregulho, parte de uma rocha maior. Então, Pedro, você é um pedregulho, você é uma pedrinha, você é parte de uma rocha maior. Mas quando ele diz assim, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, essa palavra pedra que ele usa para edificar a igreja, aí já não é mais Petros, agora é Petra, que significa uma rocha maior, que significa então uma rocha firme, uma pedra muito maior. Então era sobre uma pedra firme, uma rocha maior, que ele edificaria a sua igreja. Que rocha maior é essa? Que pedra firme é essa que Jesus então está falando? Jesus não está falando de Pedro, mas da afirmação que Pedro fez. A igreja do Senhor Jesus está fundamentada nesta revelação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja parte daquilo que ela conhece de Jesus Cristo. Então, este texto aqui não está falando que Pedro é o fundador da igreja, que Pedro se tornou o primeiro pai da igreja. Nada disso. O fundador da igreja, a igreja pertence a Jesus Cristo. E a igreja, ela avança, a igreja permanece, a igreja se estabelece a partir da revelação. Então a igreja não se movimenta por informações que ela tem acerca de Jesus, mas pela revelação que ela tem sobre Jesus Cristo. Jesus, falando aos discípulos, perguntou: o que é que dizem de mim? E aí muitos diziam de Jesus aquilo que os olhos físicos enxergavam e o que a mente chegava à conclusão. Mas ele pergunta aos discípulos: e vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro afirma: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus de pronto diz: você é um bem-aventurado. Por que ele diz isso? Porque não foi carne nem sangue, ou seja, não foi um pensamento humano, não foi uma lógica humana, não foi um raciocínio humano que fez Pedro chegar a essa conclusão. Foi o próprio Pai que está nos céus que abriu o entendimento espiritual de Pedro para que ele chegasse a essa conclusão. Então Pedro conheceu Jesus não por informação, mas por revelação. Não foi a carne, nem foi o sangue quem revelou aquilo a Pedro, mas foi o próprio Pai que está nos céus. Porque a igreja caminha como uma bem-aventurada? Porque ela está fundamentada na revelação que recebe do alto acerca da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a pedra angular, é de onde toda a igreja parte. Ele é a referência da própria igreja, ele é o Senhor da igreja, ele é o dono da igreja, e nas palavras dele, a igreja é dele mesmo, é a minha igreja. Então não há outro que domine, não há outro que seja Senhor da igreja, a não ser o próprio Senhor Jesus. E a igreja nasce, a igreja se estabelece, a igreja se fundamenta
nesta revelação de que ele é o Messias, aquilo que os profetas haviam declarado, aquele a quem os profetas eles falavam que viria. Ele é o cumprimento das profecias. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que a antiga aliança proclamava, profetizava, apontava. Ele é o Messias. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus que entregou a sua própria vida, que morreu, que ressuscitou, que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele que é Senhor e que é dono de tudo. Seu reino é um reino eterno. É essa revelação de quem é Jesus que mantém a sua igreja de pé. E é por isso mesmo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque a igreja não caminha simplesmente no campo natural. A igreja não vai lidar somente com as coisas do campo natural do mundo físico. A igreja, ela mexe com as coisas que são espirituais, com a verdade que é espiritual. E por isso, então, ela prevalece. Ela prevalece porque sabe quem é o seu dono. Ela prevalece porque sabe quem ela é. Ela prevalece porque ela caminha na direção que aquele que é o cabeça ordena. Por isso que ela prevalece contra as portas do inferno, porque ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja tem as chaves do reino. Onde ela chega, o reino de Deus é aberto para as pessoas que ali estão. Ela traz os valores, ela traz os princípios do reino. Ela é uma representante do reino de Jesus aqui na terra, sendo o seu próprio corpo. Então é a partir deste fundamento que a igreja ela se estabelece e ela passa a agir. Então, igreja, chamados para fora, gente que foi comprada pelo sangue de Jesus, que nasceu de novo, que se reúne. Isso é igreja. Não é lugar físico, mas pessoas que vivem em comunhão. E esta igreja tem dono, Jesus. E esta igreja tem um fundamento, a revelação da pessoa de Jesus. E esta igreja tem autoridade, porque ela prevalece contra as portas do inferno. E esta igreja, ela é a representante do reino de Jesus na terra, tendo as chaves do reino. Aquilo que ela ligar na terra será ligado nos céus, aquilo que ela desligar na terra será desligado nos céus. Alguns termos a mais, algumas figuras que a Bíblia, ela então nos ensina sobre igreja, que nos dão também um entendimento maior sobre o significado da igreja de Jesus Cristo. Então, a partir de agora, nós começaremos a falar de algumas destas expressões que, associadas à igreja, nos ajudam a entender melhor a sua essência, a sua identidade, o seu significado.